noite. Você pode sentar. Que louvor ungido, abençoado. Muito obrigada, viu? Vou chamar meu esposo, né? Como é bom ser esposa de um tangedor, né? Profeta, aí vai me ajudar aqui essa noite. E é uma honra mesmo no meu coração de estar aqui essa noite, né? Tem até umas amigas ali atrás, lá do Verbo Zona Norte. É uma honra mesmo estar aqui, porque é uma extensão, não é isso? Então, estamos em família. Isso, para mim, é muito gratificante. Eu quero agradecer ao pastor Guilherme, à Adriana, ao corpo pastoral, a essa liderança, né, Samanta? A gente ama demais isso, tá? E aí, como Samanta mesmo falou, me chamo Gisele, né, meu esposo Lucas, e a gente está liderando hoje o departamento infantil. E hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é aquilo que o Senhor já tem me ensinado. Porque para a gente pregar a palavra, o Senhor tem que nos ensinar e a gente precisa praticar. Que diz assim: digo, porém, o seguinte, é o apóstolo Paulo, nos exortando a viver uma vida no Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E aí o verso 17 diz: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, como eu estava falando do meu testemunho, eu nasci e fui criada na igreja, e na minha adolescência eu me desviei. E eu me lembro que nesse período de São João, eu estava indo para festa, eu estava bebendo. Quem olha para mim hoje diz: mulher, não parece não que tu tinha essa vida. Mas eu estou contando a transformação que teve. E eu quero que você saia daqui entendendo que você está escolhido e separado essa noite para ouvir isso. Possa ser que há 2 horas atrás você errou. Rapaz, pede perdão e se arrepende. Tu entende o que eu estou querendo trazer para você? Porque quando a gente está em Cristo, não tem como andar da mesma maneira. E aí eu ia para as festas, eu não queria ouvir os meus pais, não queria. E eu me lembro que numa determinada festa, quando eu saía de casa, minha mãe dizia assim: filha, eu estou orando por você. Pode ser que hoje você chegou aqui de Sigi e você nem sabe, mas meu pai e minha mãe não é cristão, mas você tem uma liderança que ora por você. Rapaz, não pode nem lembrar do teu nome, mas diz: pai, abençoa aquele jovem, Senhor, daquela igreja, aquele adolescente. Você entende que tem pessoas que oram por você? Sabe, um ambiente seguro que é estar na casa de Deus. No tempo era minha mãe que orava por mim. E eu lembro que eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu estava numa festa, num determinado show, era até no carnaval. E no meio do show, eu comecei a ver pessoas endemoniadas. Elas estavam bem embaçadas. E eu sabia que aquilo ali não era normal. Então, quando eu comecei a olhar aquilo ali, me deu uma pressão na cabeça. E aquilo doía tanto, doía tanto. Mas na hora que aquilo começou a acontecer, eu lembrei, eu vou ligar para meus pais. E aí, na hora, eu liguei para os meus pais. E minha mãe disse: eu posso orar por você? Eu disse: agora. Porque quando a gente está naquela situação, a gente só lembra de Jesus. Porque Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. A palavra fala sobre isso. E aí, quando eu liguei para minha mãe, e a gente começou a conversar, ela orou por mim. Aquela dor e acho que aquela visão mesmo do inferno foi dissipada, minha gente. Aquilo acabou. Eu disse: rapaz, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais andar dessa maneira. Sem saber o dia de amanhã. Porque quando a gente está em Cristo, a gente tem um futuro garantido, irmãos. Não tem como, eu vou repetir isso várias vezes, eu sei que isso é profético. Não tem como andar com o Senhor e não ter resultados. Não há como andar com o Senhor e ter práticas como antes. Você entende? Então, quando eu voltei para Jesus, eu voltei no Verbo da Vida lá em Zona Norte,
Eu me lembro que eu vim correndo. Era um culto de quinta-feira, ela até com Nora, esposa do pastor Rodrigo Andrade. E eu vim correndo para Jesus. E parece que aquilo ali, sabe, veio como... Aquela palavra que ela estava falando, parecia que era para mim. Porque quando a gente menos espera, o Senhor tem uma palavra específica para a gente. Mesmo estando também na casa do Senhor. Ele tem palavras, parece que a gente vem e passa por situações. Quando a gente chega aqui, rapaz, será que esse ministro estava sabendo que eu estava passando em casa? E a gente recebe e volta diferente. Você entende? Somente pelo poder do Espírito é possível vencer a inclinação da carne. Então, quando eu volto para Jesus, algumas coisas antigas ainda estavam em mim. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de me vestir. E eu estou falando de vestimenta porque eu não gosto de uma roupinha, viu, irmãos? Um pouco assim, exagerada. Mas quando eu voltei para Jesus, não precisou nem o pastor dizer nada. Quando eu olhava para o espelho, eu dizia, rapaz, eu não me reconhecia. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Enquanto eu estava estudando sobre isso, e eu peguei algumas ministrações, e aí eu estava ouvindo Joyce Meyer falar sobre santidade, e ela deu um pequeno testemunho que eu fiquei pensando sobre isso. Ela disse que mesmo na igreja, ela dentro da igreja, bem no comecinho, quando ela aceitou Jesus, o que é que acontecia? Ela saía da igreja, já saía para tomar um café ou algo do tipo, eu estou parafraseando, e simplesmente ia falar da igreja, que a igreja está ruim, está naquilo. O pastor falava do sermão. E ela disse que aquilo começou a incomodar ela. Rasgar ela por dentro. Porque ela disse, rapaz, se eu estou em Cristo, eu preciso viver uma vida de santidade. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, com o que eu vou ver. Sabe? E parece, quando eu estou fazendo essa ministração, eu não quero trazer peso para você, viu? Nenhum momento. Mas quando algo está para romper na vida da gente, o Senhor vem com ensinamento. Nas maiores áreas que eu rompi com o Senhor, Ele me ensinou antes. E eu não estou falando só de santidade, tá, irmãos? Eu sei que o que eu estou falando aqui é algo profético. Antes de algo romper na sua vida, Ele vai lhe instruir, lhe ensinar antes. Porque o Senhor não quer que nós recebamos algo, no caso eu vou receber algo da parte de Deus e eu vou estar da mesma forma. Não, tem que haver mudança. Você entende? E lá em Gálatas, se você puder, né, continuar comigo, no verso, ainda o capítulo 5, no verso 19, diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Verso 21. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu amo essa parte, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Quando eu falei no começo sobre o significado de santidade, que é separação, consagração, você entende que você precisa entender o seu papel no reino do Espírito? No livro Uma Vida de Oração Sobrenatural, de Nancy Dufresne, ela fala, se você tem um pai sobrenatural, viva uma vida sobrenatural. Então, eu preciso pensar antes de responder. Eu preciso estar em ambientes com associações que vai nos levar para o propósito. Não adianta, irmãos. Você dizer, mas a senhora nem sabe, irmã. Eu tenho algumas amigas, tudo. Mas você vai ser influenciado ou você vai influenciar? Por que eu estou trazendo isso? Porque uma vida de santidade requer um esforço, mas não um esforço do nosso próprio braço,
mas é uma escolha. Eu escolho viver para Cristo. Por isso, eu ando com o Senhor. Eu caminho com o Senhor. E essa vida no Espírito vai trazer respostas para todas as áreas de atuação da sua vida. E quando eu pensei, meu Deus, eu vou trazer alguns tópicos, mas o Senhor disse, fale sobre andar no Espírito. Porque é como se fosse uma base. Se eu estou no Espírito, eu respondo espiritualmente. Até porque o atributo do próprio Deus é a santidade. Sejam santos, pois eu sou santo. Então, quando você se vê como nascido de novo, filho do Deus vivo, não, rapaz, eu tenho que andar diferente. E eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, eu pedia tanto a Ele, Senhor, deixe que as pessoas olhem para mim e vejam a Tua glória. Sabe, eu vi Deus transformar a minha vida em todas as áreas. No trabalho, hoje eu trabalho na empresa que eu queria. Isso não é para me vangloriar, porque tudo é o propósito. Até onde você trabalha, você entende? Trabalho, casamento, sabe? Eu vi Deus me acrescentar em todas as áreas. E o que eu nem esperava, Ele fez. Na minha vida ministerial. Disse, pai, eu vou te obedecer. E fiz o rema. Comecei pelo rema. Quem ainda não fez o rema, faça o rema. E falando sobre o rema, a gente aprende muito no rema sobre santidade. E uma das matérias que falou muito ao meu coração, que é realidades da nova criação, é você entender quem você é em Cristo e você responder, não só internamente, porque vai nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Se o Senhor transforma por dentro, irmãos, vai ser externo. A sua família vai ver, os seus amigos vão ver, o seu pastor vai ver. Não porque eu vou estar, sabe? Eu ouvi uma frase de um grande homem de Deus que diz assim, você é de verdade. Vou parafrasear de novo. Quando ninguém está vendo. Então, se eu vim aqui falar sobre isso, sobre santidade e ter essa vida, é porque o Senhor me ensinou muito. E o Senhor me ensinava em amor. Filha, não é por aí. Filha, não é por aí. Então aquele Deus que eu tinha medo, Ele começou a ser o meu amigo. Aquele que eu vou para o lugar santo e eu tenho acesso a Ele. Uma vida de santidade te dá autoridade. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Uma vida de santidade te dá autoridade. A gente só pensa que é quando vai para o evangelismo, a gente vai ter autoridade. Sim, está incluído também. Mas a autoridade para dizer, Satanás, nenhuma área da minha vida você toca. Porque hoje, o Deus que vem me favorecendo em todo o tempo, Ele não vai me deixar. Você entende? Jesus, nas suas últimas recomendações aos seus discípulos antes da crucificação, você pode abrir por gentileza lá em João 14, do 16 e 17, verso 16 e 17. João, capítulo 14, verso 16 e 17. Eu vou ler na versão Ara. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Porque estará com vocês o Consolador. E quando a gente faz o rema, a gente aprende que o Consolador vem de uma palavra do grego chamado paracleto. Estou crescendo, viu, minha gente? Que tem o significado amigo fiel, advogado, alguém que não te abandona no meio da batalha. O Espírito Santo é aquele que diz, mais uma chance, meu filho.
Eu acho que você não entendeu. O Espírito Santo é aquele que diz: é mais uma chance, meu filho. Porque muitas vezes, quando a gente erra, a gente tende a se afastar de Deus. E Deus está dizendo: ei, filho, eu estou aqui. Porque é a pessoa do Espírito Santo que nos capacita. Você entende que o significado é amigo fiel? É o advogado. É alguém que não te abandona. É a única pessoa que preenche qualquer lacuna da sua vida. Então eu acredito que os discípulos, eu vou falar do que eu penso, que quando eu vou lendo a palavra eu vou imaginando. Meu Deus, a gente vai ficar sozinho. Aí Jesus: não vai não. Porque eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Paracleto. Eu vou deixar o Consolador, o amigo fiel, o advogado. Aquele que vai te sinalizar quando os dias forem maus. E quando eu pensei sobre isso, eu passei por uma situação agora com o meu filho. Ele teve que fazer uma cirurgia simples. E o medo quis bater na minha porta. Eu trago esses exemplos porque vai edificar você. A gente não aprende, né, com aquilo que nós estamos vivendo. E eu me lembro que quando ele entrou no bloco cirúrgico, você vai entender onde eu quero chegar. Quando chegou no bloco cirúrgico, ele entrou, me deu uma vontade de chorar. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quando mexe com os filhos, a gente já fica, né? Mas o Senhor já me ensinou que Ele cuida dos nossos filhos quando a gente está e quando a gente não está. Porque até quando a gente está, a gente é limitado. E a gente precisa confiar nele. Não é verdade? E eu lembro que quando ele entrou naquele bloco cirúrgico, que veio o medo que fazer assim: ei, eu estou aqui. Minha gente, eu fechei meus olhos, eu imaginei diante de Deus. Aí veio aquela nota, a pessoa do Espírito Santo: quem crê, descansa. Aí eu lembro que ele chegou e disse: vamos almoçar. Eu não vou não. Aí ele: vamos almoçar. Eu disse: vamos. Eu almocei e a gente foi um sucesso. Como aquilo que Deus falou: tu está crendo em mim, então vai acontecer. Ah, mas o que é que tem a ver com santidade? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando estamos vivendo uma vida de santidade, eu falei desde o começo e vou repetir novamente, precisa... Você não entendeu, vou deixar bem claro para você. Quando a gente vive uma vida de santidade, as coisas têm que acontecer. Porque, como eu disse, nós iremos ter autoridade. A autoridade de viver plenamente a vontade de Deus. O homem que é cheio do Espírito e fala em outras línguas, penetra em outra dimensão na sua vida de oração. Porque para a gente ter esse resultado, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Então a gente precisa ter uma vida de oração contínua. Porque é dia após dia. O Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos instruindo, o Senhor vai nos levando aos lugares. E a gente precisa dar uma resposta a isso que Deus está falando ao nosso coração. Então, quando eu falei sobre estar capacitado, habilitado a viver uma vida no Espírito e andar no Espírito, como o apóstolo Paulo tem nos instruído em Gálatas, a gente entende que isso vai requerer de nós, não como um peso, mas eu preciso me posicionar como filho e filha de Deus. Então eu ando no Espírito, mas é só andar no Espírito? Não, irmãos, não é só andar no Espírito. É eu me colocar na brecha e dizer: todos os dias eu vou orar. Eu estou cansada, você não sabe como é meu dia, você também não sabe como é o meu, mas eu estou no meu trabalho. Eu estou no meu quarto orando em línguas. Eu sou professora e eu trabalho na área de inclusão. E quando aperta, não é só a técnica não, é o Espírito que diz: ei, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui com você. E isso nos faz entender ainda mais sobre a pessoa do Espírito Santo e quem nós carregamos. Você quer ter uma oração eficaz, uma oração assertiva? Não fique 3, 4, 5 horas. Se você tiver tempo, maravilhoso. Mas não queira impressionar a Deus.
Porque Ele quer a inteireza de quem você é. Como eu falei desde o começo, é no andar, é no falar, é no agir, é nas associações, é na vida com Deus, é nos departamentos da igreja. Porque quando as coisas se levantam, irmãos, o Senhor diz, eu estou aqui. Aí eu digo, pronto, o Senhor está comigo, eu sei que vai ter bom resultado. Então eu começo a orar no Espírito. Então a vida no Espírito vai trazer respostas sobrenaturais para vocês. Enquanto eu estava estudando e falando com o Senhor foi me lembrando até das aulinhas que a gente dá no departamento infantil. Estás falando de santidade, fala de Daniel 1. Que ele não se contaminou com as iguarias. Mas lembra também de Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostrou à estátua do rei Nabucodonosor. Porque o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua para o pessoal adorar. Estou parafraseando novamente, porque isso aí é uma história muito longa e se você entrar, você acaba, pensando muito, porque as coisas de Deus, a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. E aí, quando eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram ao rei, eu vi também com santidade. Por que não? Porque às vezes existem coisas até lícitas que estão acima do próprio Deus. Mas o que é que isso tem a ver com Daniel 3? Eles três disseram, não vou adorar, porque o único que deve ser adorado na minha vida é o Senhor. Eles três não se dobraram. Eles não reverenciaram. O que é que hoje está acima de Deus na sua vida? Pode ser até uma coisa lícita. Em meio àquele ambiente, eles não se prostraram. E Daniel disse, não, eu decido ser fiel ao Senhor e a viver uma vida segundo o coração dele. A palavra nos dá 4 instruções a respeito do nosso relacionamento com o Espírito. O primeiro, andai no Espírito, que nós estamos falando em Gálatas 5,16. O segundo ponto é enchei-vos do Espírito, que está lá em Efésios 5,18. Não entristeçais o Espírito, Efésios 4,30. Não apaguem o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. Essas orientações estão relacionadas sobre como podemos desfrutar de um relacionamento correto com o Espírito. E aí, quando a gente tem essa vida no Espírito, nada mais da parte externa vai abalar aquilo que está dentro. E aí, no começo eu falei do meu testemunho, eu volto para Cristo, eu estou na igreja, eu estou firmado, eu estou fazendo rema. Mas coisas se levantaram no meio do percurso para que eu desistisse. E uma das coisas foi a questão do namoro. Porque quando eu estava no rema, eu disse, olha, vou no rema, agora vou viver uma vida de santidade, eu não vou mais errar tudo. E surgiu um determinado relacionamento. E eu me lembro que nesse relacionamento que eu tive, naquele relacionamento, eu me vi com práticas que eu fazia no velho homem. Indo para lugares que não devia, pensando que não era para pensar, agindo como não era para agir. E o Senhor disse, epa! Se você diz que confia em mim, por que você continua com essas práticas? Primeiro ano do rema. E eu gosto mesmo de me expor, gente. Porque, vou falar novamente, é o que Deus tem falado ao meu coração. Filha, você viu o que você passou? Então pregue. Porque você passou de fase. Né? Tá, muitos anos atrás. Mas hoje, quando eu vou evangelizar, que eu digo isso a algum adolescente ou algum jovem, eles choram e dizem, tia, eu queria tanto, ter essa força. Eu disse, na força do seu próprio braço, não vai dar. Entrega a tua vida para Jesus. Vai ser a melhor escolha das suas vidas. A melhor, a melhor. E pode ser que hoje à noite eu esteja só falando para crente, mas eu sei
que em algum momento você vai conhecer, ou tem alguém da sua família. Vai, rapaz, eu lembrei daquela palavra que aquela irmã trouxe naquele dia. Foi tão simples, mas a vida de uma pessoa pode mudar completamente. E eu sou a prova viva disso. Então, quando eu ouvi o Senhor, eu disse, rapaz, eu não quero não. Aí acabei relacionamento. Se for para acabar, a gente acaba. Se for para acabar até uma associação, uma amizade que não está agradando ao Senhor, encerra o ciclo. Eu estou falando porque, sabe, vai trazer peso para você. Se você não consegue influenciar, você vai ser influenciado. Isso pode ruminar os planos e projetos de Deus para a sua vida. Sabe? É tão bom ter um relacionamento, uma amizade que agrada a Deus. É tão importante a gente... Meu Deus, eu estou num ambiente, rapaz, era para estar aqui, um ambiente de segurança. Eu me sinto tão segura na minha igreja. Eu me sinto tão segura com a minha liderança, que é a Milene Vitinho. Eu me sinto tão segura com os meus pastores. Meu Deus, se fosse antes, eu ia aceitar antes. Mas isso requer de nós uma escolha. Andar separado daquilo que não agrada a Deus. E eu não estou falando, gente, só daí de imoralidade sexual. Amém? Eu quero dizer para vocês que santidade é até a forma de falar. Até a forma do que está pensando, até o que está vendo. O Senhor me lembrou agora de algo com o meu filho. Ele estava vendo uma determinada série na Netflix. E eu fiquei tão pensativa. Quando a gente que é mãe, a gente precisa olhar, os nossos filhos estão vendo, tá? Principalmente a gente que está no DI. Então a gente tem que ter eu tenho muito cuidado com aquilo que está vendo, para não criar modinha dentro da igreja. A gente não pode trazer isso para a casa do Senhor. E eu olhando, vendo uma série, e eu dizendo, rapaz, aquilo está me fazendo... O Espírito Santo, tira aquilo. E eu vou tirando aquilo tudo. E tinha até umas palavras que não condizia, né, com o que a palavra diz. E quando ele veio conversar comigo, ele disse, mãe, é porque a senhora tirou. E brabo. 12 anos, eu disse, menina, eita Jesus. Aí ele ficou olhando assim para mim, eu disse, filho, eu não estou dizendo que você vai viver, ai meu Deus do céu, não posso ver mais nada. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que existem coisas que só parece, que, rapaz, não vai fazer nada. Mas lá dentro tem alguma coisa sendo gerada. Porque se a gente se alimenta mais da palavra, vai sair palavra. Não é isso? Não estou dizendo também aqui, meu Deus, ele quer dizer agora que eu vou viver dentro de uma bolha. E mesmo que por uma estação você tenha que viver dentro de uma bolha, lendo e abrindo as escrituras, vai ser desse jeito. Porque eu já me vi. No meu celular não está aqui não. Mas eu já me vi o Senhor dizendo, eu quero que você faça jejum de Instagram. Mas não, eu gosto tanto do Instagram. Não, porque você vai fazer jejum de Instagram. Ele via e dizia, menina, vai fazer. Eu disse, vou. Porque ali estava tomando meu tempo. Minha gente, uma noite eu chegava em casa para descansar, podendo ler a Bíblia, podendo fazer outra coisa. No Instagram, Deus disse, bora. Vai ficar com o Instagram, não. Eu acho que eu passei 15 dias primeiro, depois foi um mês. E vocês acreditam que eu fiquei depois pensando, meu Deus, eu estou sentindo falta do Instagram. Porque aquilo pra gente é tão prático, né, no dia a dia, tudo. Mas tudo bem que redes sociais, tudo pode trazer, né? A gente tem divulgações da igreja, isso é lícito, não é isso que eu estou querendo trazer aqui. Mas existem coisas específicas para pessoas específicas. Às vezes Deus diz, sai de sair. Mas meu Deus do céu, saia. Aí lá na frente você vai entender. Mesma coisa com associações. Do jeito que eu estou pregando aqui, teve tempo de eu me sentir sozinha. De verdade, dizer, Lucas, eu estou me sentindo tão sozinha. Isso não é um desabafo, é o Senhor que está ministrando. E se Ele está me lembrando, é porque algo está acontecendo aqui. O Senhor falar para mim, não, aquela amizade não. Mas Senhor, não, eu não quero. Por esse tempo, você vai andar com determinada pessoa. Mas por que eu ouvi o Senhor? Porque eu estava numa intensividade assim, muito grande de oração em línguas. E parece que quando a gente está orando em línguas, começa a aparecer um bocado de defeito. É feito um quarto bagunçado com a luz apagada. A gente vê alguma coisa. Mas quando a gente liga e vê aquela bagunça, aí parece que a gente começa, né? Eu vou colocar tudo no lugar. Eu tenho que organizar. Eu tenho que colocar tudo no lugar.
E eu pensando sobre isso, porque eu disse, Senhor, eu vou ministrar a tua palavra lá no sábado, mas eu quero que você fale, porque é você. Há uma ardente expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. A palavra diz isso. Estou aqui, Senhor, mas eu quero que você fale. Nem que seja uma pessoa, Senhor, que vai receber aquilo ali, mas ela vai sair dali transformada. Você entende? E quando eu estudando e pensando sobre isso, sobre uma mudança radical, eu vou fazer uma pergunta para você agora, não precisa me responder. O que é que você hoje precisa mudar para que algumas coisas aconteçam na sua vida? Não precisa me responder. O que é que você precisa mudar hoje? Se você veio aqui hoje e você parou para pensar, não, essa irmã está falando sobre santidade, mas o que é que eu preciso mudar? Não é uma mudança de dentro para fora, o que é que eu preciso mudar? É como se o Senhor estivesse dizendo para você, eu sinto graça de dizer isso. O que é que você precisa mudar? Porque vai acontecer, vai romper, mas você precisa se colocar no lugar de filho, não como de pedinte. Senhor, 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 Senhor. Não, você é meu filho. Você é minha filha. E as coisas vão acontecer, mas filha, eu já fiz tudo lá na cruz. Eu preciso que você tome um posicionamento. Deus também já me fez sair da área de conforto, da zona de conforto. Eu estou no trabalho maravilhoso, meu Deus, incrível. E o Senhor diz, você vai sair daí. Mas Deus, e o salário? Não, mas você vai sair, tá certo. E eu estou falando assim, está parecendo aqui, meu Deus, que Deus é esse? Não. Porque quando eu olho como eu estou vivendo hoje, quando eu vejo os frutos, eu disse, era, Pai, sempre eu vou ter que te obedecer. Por mais que eu não entenda agora. Mas lá na frente, eu vou entender. E eu quero que essa noite você tenha essa consciência. Saia daqui, de quem você carrega. Eu vou viver uma vida de santidade, eu vou andar conforme o Senhor quer. Mas eu tenho que ter uma consciência. Eu não vou fazer só porque Gisele disse. Eu vou dizer porque a palavra está me instruindo. Eu preciso andar no Espírito. Se eu estou em Cristo, é o que eu preciso fazer nessa jornada. Gente, a gente está preparando um caminho para a volta de Cristo. E eu falo isso com muito temor. Temor mesmo no meu coração. A gente precisa, é com urgência, para que outras pessoas vejam em nós a Bíblia. Porque a gente muitas vezes não vai estar nos cantos falando, mas rapaz, a vida daquela pessoa é tão diferente. Eu quero esse Jesus. Sabe? E isso me faz refletir sobre preparar esse caminho para a volta dele. É dizer, Pai, eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz e te obedecer. Amém. Aleluia. E eu quero partir, para o final. E eu quero que você fique de pé. Nós vamos agora praticar. Amém? Uma vida de oração bem-sucedida é uma oração no Espírito. Eu preciso estar capacitada, habilitada a viver essa vida no Espírito. E não precisa vir aqui na frente, até por conta do tempo também. Mas eu quero que essa noite, se você puder se ajoelhar, se você puder botar a mão no coração, levantar e dizer, Pai, eu me consagro essa noite. Eu me separo a viver essa vida contigo, Senhor, de santidade, de rendição, de adoração. Uma vida onde eu vou te agradar em
todas as áreas. Enquanto Pedro vai estar aqui cantando com Lucas, você vai ter esse momento com o Senhor. Sabe, você chegou aqui, então você vai receber. Eu não preciso nem tocar, só se o Senhor me instruir. Mas você se render a essa presença, dizer: Pai, a partir de hoje, eu vou orar mais em línguas, eu vou ter mais tempo contigo. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, eu terei uma vida sobrenatural, porque eu tenho um Pai espiritual, um Pai sobrenatural. Um Pai que não me abandona e não deixa nenhuma lacuna aberta. O Consolador, o amigo fiel. Aquele que está conosco, mesmo a gente achando que nada está acontecendo. Ele dizendo: eu estou aqui. Filho, filha, eu estou aqui. Não tenha medo da próxima estação. Só escute as minhas instruções. E você irá viver uma vida plena no Espírito. Eu declaro na vida dos meus irmãos uma vida de mais intimidade. Oh Senhor, eles sabendo que é você falando. O medo não vai falar, a ansiedade não vai falar, a depressão não vai falar, o medo do amanhã não vai falar, mas o teu Espírito. O teu Espírito. Enquanto cantamos essa canção, se renda a essa presença, a doce presença do Espírito. O que seria de nós, Senhor, sem o teu Espírito? O que seria de nós, Pai, sem o teu Espírito? Oh, rebras. Oh. Quem ora em línguas, comece a entoar cânticos espirituais, cânticos do Espírito. Um esconderijo onde eu posso descansar. Em teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. E não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Oh! A tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim todos os dias, que opera em mim, que se move em nós, que se move em mim. Senhor Jesus, um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Você pode dizer: um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença
presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. É bem melhor. Um dia em tua presença vale mais um dia em teus átrios, Senhor. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste. Na tua presença, na tua presença, a tristeza sai. A tristeza não suporta ter. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Declare isso. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Estaremos cheios da presença. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias. Vivemos por Ele em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de força. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. Todos os dias a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em nós, que se move em mim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Declare isso mais uma vez. Um dia em tua presença não iremos sair daqui, iremos permanecer. Um dia em tua presença, fiéis à tua palavra, em outro lugar, consagrados em você. Um dia em tua presença, separados em você, em outro lugar, confiando em você. Um dia em tua presença, você não nos deixa, 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 você não nos deixa só. Consolador, fiel, amigo, 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 amigo.
Oh, qual é o problema que ele não pode resolver? Qual é o problema que ele não pode resolver? Oh, Senhor. Oh, te reverenciamos. Te reverenciamos. Oh, você não está mais na cruz. Você está vivo. 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 Oh! Nós te amamos, Senhor. Continue firmes na prática dessa palavra, porque ela traz resultado. Ela traz resultado. Eu acho que você não ouviu, ela traz resultado. Qual é o problema que ele não pode resolver? Oh, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. É uma noite de festa. E eu sei que a tua presença está aqui. Lá fora, eles não têm esse entendimento, mas a gente ora para que eles possam chegar aqui e receber dessa palavra que é viva e eficaz. Aleluia.